Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Eu vou interromper um pouquinho a série de mensagens que eu estou fazendo, porque essa também será especial para o momento nosso, como Academia da Fé. Eu quero falar sobre tornando sonhos em realidade. Mas você não sabe o que você tem dentro de você aí que você tem que guardar, cara. Eu vou te falar nessa manhã como é que Deus trabalha e a ligação direta, a íntima ligação entre o que acontece no nosso coração com o desejo de Deus. Ok? Deus se expressa através do ser humano. É impressionante, como eu vou te falar aqui um pouquinho, nessa série aí que a gente vai fazer ao longo desse mês, como é que está escrito lá que Deus ele se une a mim, nós nos tornamos um só ser. Então acaba um coração só batendo. Ok? Isso de um modo geral não é ensinado, ou as pessoas às vezes elas não conseguem ter essa sensibilidade de reconhecer. Mas uma vez que eu me torno nova criatura, eu vou te falar, o teu coração não é teu, é dele. Aleluia, hein? Tá? Então eu vou te trazer alguns conceitos nessa manhã que podem ser diferentes, mas bem legal para você entender esse aspecto. E aí você vai saber, daqui por diante, lidar mais com aquilo que está dentro de você, em termos de sonhos. Quantos aqui são sonhadores? Não estou falando de noite não, pastor, eu tive pesadelo. Não é isso não, rapaz. Isso é a perturbação das trevas, né, Luiz? Pô, fora, meu. De vez em quando ele perturba a gente. Estou falando coisas que estão no nosso coração, gente. Ok? Então a gente vai entrar nessa aí. Jeremias capítulo 29, um verso super conhecido, aliás, está dentro de um contexto bacana, né, de Deus restaurar de novo, trazer de volta, né, toda uma aliança que Deus tinha com o seu povo, que estava no cativeiro, obviamente, foi liberto do império das trevas. Vamos dizer assim, fazer esse paralelo aí para a gente entender. Eu e você, nós fomos libertos do império das trevas. Não, então eu fui liberto da escravidão, agora a gente entra no reino de Deus. Então a proposta de Deus, gente, sempre, eu aprendi isso há muitos anos atrás, olhem para mim, a proposta de Deus é sempre te abençoar. Não permita que a tua mente, ela interrompa a proposta de Deus, porque às vezes a direção que Deus nos dá, ou que Ele nos fala, não parece agradável à nossa maneira de pensar. Mas nós temos que aprender a descartar essa humanidade e ficar e confiar com o que Deus tem para nós. Diga aleluia. Legal, então quando a gente estiver preparado de coração para sempre se entregar, né? Ele está pedindo, entrega o teu caminho para mim, cara. Confia que o mais eu vou fazer. Não tem construtor mais sábio, né, e mais perfeito para fazer aquele plano para nos abençoar, muito mais do que a gente possa pensar ou imaginar do que Deus. Mas isso é bom, nós estamos sempre falando sobre isso, e agora esse mês eu vou compartilhar essa série contigo, para você entender que não depende desse mundo, não depende das coisas, não depende da humanidade, do meu cálculo, da lógica, da conclusão, depende de uma sensibilidade de se entregar à proposta dele. Repita comigo, eu amo a proposta de Deus. O pessoal que está me assistindo na internet aí fica firme, hein? A proposta dele é perfeita. E é abençoadora de cima a baixo. Não é não? Porque ele é o autor da bênção. Não pode ser diferente. Então Jeremias, no capítulo 29, no verso número 11, eu botei aqui numa forma amplificada para você entender, e nós conhecemos a passagem, mas é bom renovar o nosso pensamento, porque essa é a verdade a respeito de Deus. Ele diz para mim e para você, Elinho, eu que sei, que pensamentos. Se você for no original, nessa palavra no hebraico, você vai encontrar exatamente isso. Esses outros sinônimos daquilo que Deus está dizendo como pensamentos. Então eu posso ler assim, eu sei que planos, eu sei que propósitos eu tenho a respeito da tua vida, diz o Senhor. Beleza? Então só nessa primeira passagem, eu quero passar isso para o teu coração. Ninguém nasce nesse mundo sem que de antemão Deus já não tenha preparado um tratado, um propósito para essa vida. Você crê nisso? Porque o mundo não entende isso. O mundo é, meu Deus, eu não sei nem por que eu existo, e por que eu vim nesse mundo, e por que a vida é assim e tal, porque está perdido, está desconectado do seu Criador. Não há nada que Deus crie que não tenha propósito no que Ele criou. Então só para isso aí, você já pode receber nessa manhã que Ele te valoriza demais. A tua importância e a minha é total. Ninguém aqui pode se considerar fora.
Ah, quem sou eu? Bobagem, isso é do inferno. Você é um ser criado por Deus com um propósito maravilhoso. Aí compete a mim, a você agora, a gente poder caminhar com Ele, a gente entender e a gente reconhecer e ter claridade para viver o propósito dEle. Essa é a jornada de vida mais maravilhosa que existe. E não tem nada a ver, gente, com esse aspecto que as pessoas acham que às vezes viver um propósito de Deus é só quem é chamado do ponto de vista ministerial. Não, senhor, isso é para todo mundo. O chamado ministerial é igual um cara de uma empresa que precisa ser um organizador e tomar conta daquele negócio. E Deus sabe que o seu corpo precisa dos dons ministeriais para cuidar do corpo. É só isso. Mas cada um de nós aqui, individualmente, tem um propósito de Deus para nós. E coletivamente no ministério. Porque assim como tem a célula do osso, tem a célula do fígado, do coração, e elas são diferentes. Mas não significam que elas não sejam do corpo. Elas são do corpo. Daí já vou passar de lado aqui, não critica ministério nenhum, tá? Células diferentes, com um propósito único, edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus, Jesus, obrigado, porque nós somos, sei lá, que célula é, nós somos, aleluia. Hã? Não somos melhor do que ninguém, porque também ninguém é melhor. O apóstolo Paulo fala sobre o corpo, não considera o dedão, olha aí, você não é dedão, tu está feio demais, você não vale nada. Tira o teu dedão aqui do canto, você vai ver se você não vai ter problema de equilíbrio. Até você se adaptar, tudo está no lugar, tá certo? Então o dedinho, esse aí que a gente não gosta dele, que é feio, tem calo, ele também faz parte do corpo. Quando a gente tem essa visão de Deus, gente, tudo se encaixa, aleluia. E a melhor coisa do mundo é andar debaixo do propósito dele. Então temos aí, ele está falando, eu sei que planos, tenho propósito, são pensamentos, planos, propósitos de paz. Essa palavra, ela é shalom, mas ela tem tudo isso envolvida dentro dela. Uma jornada de saúde, uma jornada de que cresce, progride, uma jornada de prosperidade em todas as áreas. Que prosperidade é ser bem sucedido, gente, não é apenas um conteúdo financeiro. Esse também faz parte da nossa vida, nós temos uma aliança. Não é uma jornada bem sucedida e próspera de relacionamentos, de alegria, de todo dia você viver a alegria de Deus. Saúde, crescimento, assistência, nós somos assistidos todos os dias, nós somos protegidos e guardados por Deus. Está tudo dentro dessa palavra. Olha os pensamentos de Deus para nós, olha o plano, o propósito, e não de mal, para dar o futuro e uma esperança para vocês. Na minha versão, na ARA, está escrito assim, para dar o fim que vocês desejam. É super interessante, pega isso nessa manhã, mas muitas coisas, talvez a maior parte das coisas que o ser humano deseja, foi embutido por Deus, porque faz parte dele para nós. Quem é que não quer ser bem sucedido? Quem é que não quer crescer, progredir? Quem não quer ajudar outras pessoas? É que tem um coração, né? Tudo isso aí que está dentro do ser humano é uma proposta antes do ser humano, não. É proposta antes da de Deus. Guarda isso no teu coração, legal? Então agora eu quero ler uma outra proposta, que essa é a proposta de Deus para nós, mas nós vamos ler uma proposta na vida de uma pessoa que nós conhecemos muito bem. Atos capítulo 26, o apóstolo Paulo, no capítulo 9, Jesus se apresenta para ele, uma luz brilha no caminho e ele, com a rapaziada ali, ouve, e ele vai contar essa história, que ele estava partindo para Damasco. E veja que nesse conteúdo eu queria que você prestasse atenção, porque Paulo estava debaixo de uma missão, mas essa missão é meramente humana, meramente humana, do seu entendimento no momento que ele vivia. Olha que interessante. Levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, ele está falando uma declaração, ele está expondo o testemunho dele para o rei Agripa, ok? Em Atos 26. Então eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhava ao redor de mim e dos que iam comigo. Verso 14, caindo todos nós por terra, ouvimos uma voz que me falava, olha aí que legal, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí no verso 15, então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que ele respondeu, eu sou Jesus, cara, quem você persegue. Isso aqui daria para a gente falar outras coisas, mas uma das coisas que é linda nesse verso para mim é o seguinte, Jesus toma essa perseguição
pessoal. Mas, na verdade, Paulo estava perseguindo a igreja. Você entende isso aqui? Se o inimigo te persegue, está perseguindo a Jesus. Porque nós somos o corpo dele. Legal? Aí Jesus mandou ver para ele, né? Foi firme, né? Mas olha, faz o seguinte, hein, Paulo? Levanta aí, fica em pé e olha agora a declaração que está aí. Eu apareci a você para te constituir. Ministro e testemunha tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda eu vou te aparecer, hein? Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu vou te enviar, e você vai fazer o seguinte: abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, aleluia. Meu Deus, gente, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, eu grifei ali, ó rei Agripa, eu não fui desobediente. Olha como é que ele coloca a visão celestial. Interessante isso, né? Então veja, gente, nesse capítulo aqui, agora eu vou pegar um pouquinho essa história do apóstolo Paulo, para a gente ver exatamente isso que eu quero colocar aí como uma primeira tela para vocês. Um encontro de dois propósitos. Eu vou te falar quem é que prevalece, né? Dois propósitos. O propósito de um homem e o propósito de Deus para esse mesmo homem. Eu estou falando algo aqui nessa manhã, que muitas vezes a igreja não é ensinada a entender isso. Gente, o que vale não é o propósito humano. O que vale é o propósito que Deus tem para nós. Eu era um sobrevivente nesse mundo, afastado de Deus, não tinha aliança com Ele, na mão das trevas, seguindo a direção, as inspirações que muitas são diabólicas e destrutivas para a vida do homem. Como, por exemplo, a pessoa que vive só porque o propósito é ter dinheiro, ela está na contramão da verdade. E dinheiro não é propósito para se viver. Jesus falou muito bem que a vida de um homem, ela não consiste na abundância dos bens que ele possui. E Jesus fez uma separação muito legal. Mas esse é o sistema desse mundo decaído, afastado de Deus, preso ao inferno. Só tem desgraça. O amor ao dinheiro é a raiz de todos. E as destruições todas de implicação em relação a isso. Mas o que é legal é nós aprendermos, como novas criaturas pertencentes a Deus, de nós termos agora uma visão clara do propósito de Deus para a nossa vida. E agora nós vamos andar debaixo desse propósito. A inclinação dos propósitos de Deus para nós sempre virão, ouça isso nessa manhã, daqui de dentro, ó. Daqui de dentro. Por isso que eu falei para você, o que está dentro de você é precioso demais, você tem que guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, procede a inclinação, a direção, a sensibilidade para reconhecer o que é de Deus na nossa vida e o que não é, qual é a porta que eu preciso andar e a porta que tem que estar fechada, e eu aprendo a ter a sensibilidade de reconhecer e andar por isso. Não é pela lógica, não é pela conclusão. O mundo está de ladeira abaixo. O mundo pode estar em crise, mas o reino não está. Quantos crerem em Deus e continuarem andando na sensibilidade daquilo que Ele mostra, serão extremamente abençoados. Acabou, é o que eu tenho para te falar em relação a só isso aí, ó. Então, daqui por diante, eu quero te falar que tem um tempo novo, uma fase nova para a tua vida e para a minha. De nós andarmos, gente, exatamente com o que está acontecendo dentro do coração. Eu não quero saber o que está do lado de fora. Ah, mas isso, aquilo, cara, isso aí não é parâmetro para nós avançarmos. Nós vamos avançar no parâmetro que está no nosso espírito. Tem que crer. Sai daqui de dentro. Não tem estatísticas. Não está nos jornais. Não é uma conclusão lógica, é algo que está aqui dentro. E eu quero te falar, andando dessa maneira, gente, nós vamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, individualmente e coletivamente. Então a gente vê claramente, Paulo determinado num propósito de exterminar com a igreja, o exterminador da igreja, não é verdade?
Você sabe de situações críticas, né? Aos pés dele ficaram as vestes, as roupas de Estevão, que estava sendo apedrejado. E ele consentia. Brincadeira? E de repente Jesus aparece para ele e fala assim: acabou o teu propósito. Acabou a tua jornada, Paulo, sozinha, sem a minha visão, sem o propósito que eu tenho para você. Agora eu estou te falando o meu propósito. E é legal ele poder chegar no final e dizer assim: completei a carreira, cara. Guardei a fé. Agora o que está me sendo aguardado é a coroa e as recompensas de uma vida com propósito sobre a face da terra do céu. Diga aleluia. Nós temos que aprender mais e mais, gente, a considerar aquilo que está no nosso coração e não considerar as coisas de fora. Eu quero dizer claramente na lata, não fique ofendido com o que eu vou te falar, mas dinheiro, propostas de dinheiro, de salários, não pode ser o nosso propósito. Eu posso entrar numa porta de cilada tremenda e posso me perder por aí. Já vi muitas pessoas, não sou eu que estou falando, a Bíblia fala sobre isso. E muitos se arruinaram na sua fé, com muitos males e muitas situações. Por quê? Porque fez da proposta da sua vida, propósito, o dinheiro. Deus não criou o ser humano para isso. Uma vez que nós somos novas criaturas, tem algo muito maior. Tem algo que Deus já tinha sobre aquele cara que perseguia a igreja. Que é, irmão, você não sabe de nada, eu vou te aparecer nessa estrada. Acabou essa palhaçada humana, acabou essa palhaçada humana, meu. Porque agora você vai ser um instrumento vivo na minha mão. Para pensar um pouquinho, gente, não estou falando da minha, não, de cada um de nós aqui, nós trabalhamos juntos. Esse mérito é todos nós. Cara, você é uma pessoa super importante para Deus, cara. Um instrumento vivo na mão dele. Meu Deus. Então, a partir desse momento, ou então Saulo de Tarso, daqui a pouco se torna Paulo, o apóstolo Paulo. Nesse encontro, o propósito de Deus muda a vida dele. E Paulo passa a viver exatamente a proposta do céu. Eu quero te falar assim no verso 19, se eu posso fazer essa paráfrase, né? E eu estou fazendo, ok? Então eu vou te falar assim, ó rei Agripa, eu não fui desobediente ao propósito de Deus, ao desejo dele. É isso aí. Aqui está o segredo. Numa jornada que cresce, progride, prospera, que é bem sucedida. Alguém está entendendo? Eu quero desmistificar algumas coisas nessa manhã rapidamente, e a gente vai continuar no próximo domingo, ao longo desses domingos. Não perca, eu quero te abençoar muito, cara. E eu vou te falar, tem algo aqui que muitas vezes a gente não enxerga. Como Josué, Deus dá um recado para Josué, não dando nenhuma estratégia humana de guerra, de combate militar, para que eles possam vencer os povos, mas Deus dá para ele algo que é fundamental. Cara, você faz o seguinte, você presta atenção, isso está lá em Josué capítulo 1, você pode ler do verso 7 ao 8, né? Você presta atenção, Josué, é o seguinte, você observa todo dia, cara, medita na minha lei, para que você tenha cuidado de você observar a tua vida de acordo com a minha proposta, que sou eu, Deus. E aí Deus fala assim para ele, isso você será bem sucedido em tudo que você fizer. Não, vou repetir, o amém não foi tão... você será bem sucedido em tudo que realizar. Já há muitos anos eu penso direto nisso, vem cá, é uma proposta minha, eu não quero mais, acabou, morri. A minha proposta é de Deus. E se eu tenho certeza, e estou sendo guiado no meu coração por uma proposta de Deus, vai dar tudo certo. Repitam, por favor, pastor Gustavo, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, aí, aleluia, tá vendo? É isso. A proposta do céu? Quem é que vai impedir a proposta do céu? Fala aí para mim, gente. Ninguém. Você entende? Então, isso são coisas super importantes da igreja, ela meditar sobre isso, da importância da sua vida e do propósito que já está embutido na tua vida. Isso aí não vai chegar não, tá? Cabe a mim e a você reconhecer. A mim e a você e o Espírito Santo te revelar. Para nós individualmente e a nós coletivamente, porque esse também é o segredo. Então eu quero desespiritualizar, né? Vamos dizer dessa maneira, um pouquinho esse termo visão, tá bom? Preste bem atenção, muitos acreditam na igreja que visão é apenas um dom espiritual de enxergar no espírito, uma visão aberta, algo extraordinário, sobrenatural, que só algumas pessoas têm,
outras não e tal, como se fosse alguma coisa do lado de fora que a gente observa. Tenha sempre essa visão, gente, tudo na tua vida em relação a Deus está dentro de você. Tudo, vou repetir de novo, tudo está dentro. Toda vitória na nossa vida, antes de se tornar vitória do lado de fora, primeiro se torna vitória aqui dentro. É assim que a gente vê as coisas. Quando você é curado porque você creu, o que te fez ser curado, que é o resultado, é aquilo que começou dentro de você. Eu só estou trazendo a explicação de coisas para você valorizar quem você é, o ser espiritual, o teu coração. Eu sei que existem visão de anjos, arrebatamento de espírito, tudo isso é bíblico, legal, está tudo tranquilo, são experiências fantásticas, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, porque gente, ninguém vive de experiências fantásticas, você vive de uma decisão diária. Pastor, o senhor está então botando para fora as experiências fantásticas? Claro que não, eu amo elas, elas são demais, mas elas não são direção para a minha vida. Elas são momentos especiais que Deus quer me falar algo. Mas nós vivemos para cumprir um propósito por causa de decisões diárias. Você não faz ideia do quanto isso é sobrenatural. Preste atenção, você que está me assistindo. Decisões diárias é algo sobrenatural. Se aprendermos a tomar decisões diárias pela inspiração da verdade, nossa, os inimigos não ficam no caminho. Eu tenho um livro muito legal, de uma experiência, eu já contei isso em alguma reunião, de vez em quando eu fico lendo ele de novo, de um pastor numa cidade pequenininha nos Estados Unidos, no interior de um estado também que não é muito reconhecido e tal. Ele começou a receber algumas visitações de anjo, e os anjos vieram com um propósito de falar coisas para ele, a respeito até mesmo do fim dos tempos, várias situações sobre o corpo de Cristo sobre a face da terra. E uma das coisas que os anjos estavam comentando com eles é que o povo de Deus às vezes não reconhece da importância de eu e você vivermos o propósito de Deus, porque a eficiência dos anjos vai para a totalidade sobre a nossa vida. Agora você imagina, os anjos, para cumprirem o propósito de Deus na nossa vida, uma vez que eu reconheço e eu ando na sensibilidade que Deus me aponta, eles são extremamente eficientes. Mas imagine então eu como igreja completamente alheio, apático, sem entendimento sobre a visão de Deus na minha vida, vivendo a minha vida, tentando abrir portas, me quebrando. Jesus, vem me abençoando. Ó Senhor, esse aqui é meu plano, aleluia. Ó Jesus, não me deixa na mão não. Vem me abençoando e vem arrastando Deus para o propósito dele. Os anjos estavam falando que eles têm dificuldade, porque eles não podem exercer a sua plena eficiência. Alguém está entendendo? Muito legal, né? Então, se por reconhecimento de coração a gente sabe que a proposta de Deus não é essa, não entre nessa porta, por favor. Porque vai ser difícil. O que a gente vê na prática é uma igreja que não aprende o sistema de Deus, e aí faz esse esquema, gente, que isso aí ainda é muito vivo dentro da igreja. Mas eu creio que essa igreja do fim, dessa geração do fim, ela vai aprender. Não sou eu que traço os planos e chamo de Jesus para me abençoar. Isso é meramente humano. Em Provérbios 16, você sabe o que está escrito lá? Verso 1. Por favor, você que está em casa também assistindo, por favor, vai comigo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Vem do céu. Isso é Provérbios 16, 1. Eu quero te falar, não tem nada de errado você fazer planos. Mas eu quero saber, olhem para mim, você que está me assistindo, eu submeto isso a Deus? Aqui dá um segredo. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? É que a gente fala assim, mas se eu submeter a Deus e Ele disser não, eu estou querendo tanto. O problema é a gente querer tanto. Mas o dia que a gente largar esse querer tanto e entender o que Ele tem para nós é melhor, você sabe que isso que eu estou conversando aqui de uma maneira bem simples, natural com você, isso aí é o selo disso na nossa vida, quando começar a acontecer, chama-se submissão.
Todo submisso a Deus será honrado. Pega a vida de Daniel, gente, que no meio de toda aquela Babilônia, vamos dizer assim, da Nova York daquela época, de tudo que tem do bom e do melhor e aquilo outro, ele não se entregou, porque ele sabia que ele tinha uma proposta do céu para cá. Ele não foi para lá. Pagou um preço. Mas ele termina a sua vida. Se você não sabe um pouco a história de Daniel, ele chega na Babilônia como um cativo, na sua juventude, e morre lá em ditosa velhice. E nos últimos anos da sua vida, está escrito lá, ele prosperou em mais 2 reinados. Só porque ele é especial? Não, porque ele se submeteu. Ele não abriu mão da visão de Deus, da proposta. Estou só trocando em miúdos coisas que nós precisamos aprender ontem, não é nem hoje, ontem. Um próximo ano que se apresenta na nossa vida. Então, o que eu estou para te dizer sobre visão de Deus pode ser algo novo, mas ouça, eu quero colocar isso aí para você. Cada promessa, ou cada palavra de Deus empenhada comigo e contigo, quando gera prazer e desejo de cumprimento no coração, passa a ser a visão, o sonho de Deus para a nossa vida. Passa a ser o propósito de Deus para nós. Você vai andando com Deus, você vai caminhando com Deus, você vai tendo a sensibilidade de reconhecer se é meramente uma vontade humana, do que algo que foi inserido dentro de você, que você não tem como jogar aquilo fora. Quem está pegando isso aí que eu estou falando? Pode ser coisas novas que eu estou te falando, mas são reconhecimentos no mundo do Espírito que a gente precisa ter. Em si, a vontade humana, ela não é prejudicial, mas ela pode ser prejudicial. Mas eu quero te falar que em si, sempre a vontade de Deus nunca é prejudicial. Então a gente tem que discernir. É um discernimento interior. É por isso que você é uma nova criatura, o Espírito Santo está em você. Guardou isso aí? É incrível que as promessas de Deus, se você lê para o ser humano, já de pronto, cara, quando você lê, são agradáveis. Bate lá dentro. Crê no Senhor Jesus, Elinho, e será salvo tu e a tua casa. Bum! Não é algo assim, eu não gostei não. Que Deus tem como proposta, encaixa perfeitamente aqui dentro, gente. Gera algo muito especial. Vai além, isso que eu quero te falar, de uma apenas vontade humana. Saiba discernir isso. Uma visão dada por Deus é o mesmo que um desejo ardente de cumprimento da sua palavra no coração do homem. É isso aí. E o que é legal é que muitas vezes, eu vou botar desse termo assim, você que está me assistindo, muitas vezes a gente está cozinhando coisas de Deus no nosso coração há anos. Eu vou levantar a mão aqui e os pés. Pastor, quantos anos? Talvez uns 20, 25, 30. É alguma coisa estranha? Não, na Bíblia a gente vê isso. Mas é porque a gente carrega isso dele. E ele sabe o momento de fazer valer todo o seu propósito na nossa vida. Eu vou repetir, ele sabe o tempo certo de fazer valer todo o seu propósito nas nossas vidas. É demais. Pastor Hélio, tem que ter paciência? Tem. E os pacientes são vitoriosos. O livro de Tiago, capítulo 5, fala sobre perseverança, paciência. Temos por felizes os que perseveraram firmes. Tiago 5:11. Você ouviu falar, Elinho, de Jó? Mas também você ouviu falar o que Deus fez no final? Daí a gente entende que a gente pode andar por determinados percursos que a gente não entende muito, né? Mas a gente fica com Romanos 8:28, que diz lá, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não, você tem que ler isso aqui comigo.
Vou dar aquela rodada de leve, atenção, quebrando a asa, aleluia. Aquela lá baixar. Gente, eu amo o processo de Deus. Fala aí. Mas tu é maluco. Graças a Deus. Olha o maluco aí. Amo. Eu vou dizer para ele que o que ele tem para mim, Carol, é pior do que eu penso para a minha vida. Fala para mim. Fala. O que ele tem para mim e para você é o melhor. E eu já falei isso. E isso vai acontecer. Escute, hein, cara. Eu também sou profeta de vez em quando. A igreja, ela vai ser tão bem sucedida na sua maneira de viver, nos seus relacionamentos, num comportamento adequado, numa atitude, num comportamento que representa o céu. E as bênçãos que virão sobre a nossa vida, e a galera do mundo vai falar assim, eu quero esse Deus que você tem aí. Não, diga um aleluia nessa manhã, gente. Não é só num conteúdo financeiro, não. É num conteúdo de olhar para você, cara, como é que você pode ter paz nos dias de hoje? Você tem medo? Não, estou tranquilo, Deus cuida de mim. Pode bater palma, que é isso aí mesmo, aleluia. Mas gente, isso vai cada vez, a luz vai brilhar. E como está lá em Isaías, muito bem, os povos se encaminharão para essa luz, para aprender, porque as pessoas estão desesperadas, gente. Esse é o tempo de conversão aos milhares e milhões. É a década, gente, do grande avivamento, que já começou, hein? Você não faz ideia do que está acontecendo por aí. A gente vive nosso mundo, né, de situações, mas se prepare, você vai ver isso acontecer. Uma certa ocasião, os filisteus olharam para Isaac e falaram assim, cara, Deus está contigo, porque você planta, você colhe, é abençoado dessa maneira, a gente viu que Deus é contigo. Meu Deus, gente. Então, Romanos 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Pastor, não estou gostando desse meu momento. Nem eu, em alguns, eu também não gosto. Mas isso faz parte desse mundo decaído, de situações e problemas. Eu não quero nem entrar nesse legal, porque Deus, ele é tão perfeito, cara, que Ele pega os problemas e as situações que a gente não gosta e trabalha na nossa vida, Rosângela, para nos aperfeiçoar, para sermos pessoas melhores. Pastor Hélio, eu não entendo. Então pega essa. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uhul! Então, o que você tem que garantir? É que você está no propósito de Deus. Porque o resto, então, vai cooperar. Mesmo que eu possa dizer e concluir que isso não coopera, mas está escrito que coopera. Eu fico com a palavra. Eu fico com a verdade. Assim como Jó. E veio o que está escrito em Jó 42, verso 12, e abençoou o último estágio de Jó, mais do que o primeiro. Que é isso, hein? Você vê como ele termina? Tudo de volta, em dobro, ainda viveu 100 e tantos anos, ainda viu o neto do neto do... Estou falando, gente, o melhor da igreja está por vir. Por causa do tempo e do propósito dele para com a igreja. Aleluia! Então, uma visão dada por Deus é o mesmo que um desejo ardente do cumprimento da sua palavra no coração do homem. Em áreas da tua vida e da minha, a gente vai aprendendo e reconhecendo, tem coisas que foram inseridas na nossa... Olha, vou terminar com isso aqui que eu preciso falar com vocês. Eu vou te mostrar essa proposta, a gente vai trazer algo novo, vai ser legal. Mas veja, eu me lembro anos da minha vida, eu me converti mais ou menos com 22 anos de idade, um pouquinho ali atrás, né? Mas, hein? Beleza, então caminhando, apaixonado, Jesus, aleluia,
transformou minha vida, que coisa linda, Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. Então, beleza. Nessa caminhada, em 2 anos, eu já sabia tudo que Ele queria para mim. Com 24 anos, eu sabia tudo. Então, sabia como? Foi revelado no meu coração e no seu, dentro do nosso coração, por causa da unidade dele conosco. Ele foi e mostrou o plano dele, que fica dentro do nosso coração. E aí a gente tem que cozinhar isso, no bom sentido, e guardar isso até o final. Porque acabam sendo os propósitos na nossa vida. Quando Deus põe coisas no teu coração a respeito de Deus, cara, é porque Ele colocou. Você tem que guardar isso. Nós temos que aprender a caminhar dessa maneira. Agora, se isso vai se cumprir, e sonhos e coisas na nossa vida, porque Ele também tem essa proposta. Ele sabe que eu também sou um ser humano vivendo sobre a face da terra, que preciso de preparação, eu preciso de uma profissão, eu preciso cuidar da família. Em todas essas áreas, Ele põe coisas dentro de você. Diga aleluia. E o que Deus põe é maravilhoso. Mas muitas vezes a gente passa por aquela estrada que diz assim, isso jamais vai acontecer. Eu sei. Depois a gente vai ver mais alguns homens falando sobre isso. Davi passou por isso, José passou por isso, e tantos outros, mas no final dessa história, quem prevaleceu? Prevaleceu Deus, mas o homem cooperou, percebendo no coração de que precisava responder a Deus, mesmo naqueles dias que eram difíceis de enxergar essa visão, ou o cumprimento delas. Eu quero te falar é que o propósito de Deus e a visão de Deus precisa da minha cooperação. Porque eu posso dizer, como nova criatura, não para Ele. E Jesus, não, eu tenho aqui o meu propósito, eu vou tal, enterra aquilo que a gente fala de talentos, de habilidades, de coisas que Deus colocou. O homem enterra. Estou fora. Não vivemos esse tempo mais de enterrar nada, cara. Não enterramos nada. O que tem dentro de você é Deus quem colocou. Agora se vira. Se Ele vai te botar para você andar naquela... Jesus, vai. Mete o pé. Eu não sei. Vai ou não vai? Sai do barco. Sai ou não... É isso aí. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho nessa manhã de sair do barco. Vamos meter o pé para fora agora. E vamos meter para fora descaradamente. É isso que eu quero... Pastor Hélio, o que o senhor tem? Eu tenho... a paz no coração, que excede todo entendimento. Eu tenho a sensibilidade de perceber que é o tempo da gente se mover, para que agora então pavimente. Mas não tem nada. Então a gente se movimenta, na nossa parte, Deus pavimenta. Legal?